Terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Amado seja em toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Jesus, a sombra em dias de sol quente. Deus não precisa de grandes gestos para fazer acontecer a sua vontade. Apenas precisa que nós nos coloquemos em suas mãos para que Ele cuide de nós como uma planta que precisa ser cultivada. Colocado na terra como uma semente, Jesus cresceu, deu sombra e semeou o amor, também morrendo como uma semente. Hoje, é árvore frondosa que faz sombra para quem procura chegar debaixo de seus ramos. A boa notícia que temos para contar hoje nos vem do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Jesus está reunido com uma multidão de gente e continua falando em parábolas. E ele faz uma comparação, dizendo que o reino dos céus é semelhante à semente ou parecido com o fermento. Na primeira comparação, ele diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega, semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos com seus ramos. Depois ele compara o reino dos céus com fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Lucas nos diz que Jesus lhe falava em parábolas para se cumprir o que foi dito pelos profetas, que o Messias revelaria coisas escondidas desde a criação. Nessas parábolas, Jesus incluiu sabiamente o início e o fim de uma vida. O início que nasce do fim. A morte é uma semente que faz crescer tudo o que se sonhou. Morre o homem, nasce o reino. Vai crescendo sua obra, obrigando tantos filhos quanto quiserem, abrigando tantos filhos, abrigando tantas pessoas, quantos quiserem, debaixo de sua sombra, dando-lhe a semente do trigo triturado que se transforma em pão que os alimenta. A palavra, como fermento, vai transformando de dentro para fora, inteligência para compreender, viver e morrer, mistérios de Deus, coisa escondida desde a criação, revelada apenas àqueles que têm ouvido para ouvir e olhos para ver, e coração para aceitar e atitude de testemunho. Mas o evangelista deixa claro que Jesus não mais queria falar nada que não fosse em parábola. Mais uma vez ele insiste em falar da semente. É de se admirar que Jesus fale com tanta vontade, fale sempre de semente, sendo que não existe em seu currículo nenhum precedente de agricultor, pelo que nos consta, é claro. Jesus aprendeu a ser carpinteiro, aprendeu a fazer móveis, a talhar madeira, mas observemos que Jesus assume em sua vida todas as características de uma semente. O brotar da árvore da família de Jessé é um rebento da árvore do rei Davi, cresce e começa a dar frutos, e seus frutos são também novamente sementes. E essa semente, ele diz antes de morrer, é o reino de Deus. Nem precisamos ser agricultores ou cientistas para saber a quantidade de vida que existe dentro de uma semente, por menor que ela seja. Toda a transmissão da vida está dentro dela. Isso nos lembra o próprio Jesus, que veio lançado por Deus na terra e trazia dentro dele tanta vida que germinou e não apenas fez sombra para tanta gente, como também é uma árvore que alimenta com seu fruto. Mais ainda, ao ser enterrado, brotou novamente em carne e sangue para alimentar os que se dirigem à mesa para comer. Outra característica muito importante dessa árvore a que Jesus se refere é a qualidade de dar sombra. A melhor coisa debaixo de um sol escaldante
é procurar uma sombra. Mesmo os passarinhos não suportam tanto calor. Os animais todos buscam a proteção da sombra de uma árvore. É verdade. Quando alguma coisa esquenta a nossa cabeça, quando precisamos de um pouco de frescor, a melhor coisa é procurar a sombra de uma solução que nos alivie. Outra parábola que se refere ao fermento é que uma mulher coloca em 3 punhados de farinha o fermento e ele some e começa a fazer crescer a massa. Mas um grande mistério da vida de Jesus que ele aplica à nossa vida. Existe uma aparente morte e ele some. Fica 3 dias no sepulcro e depois aparece diferente do que foi colocado na terra. Já não é semente, é ressuscitado. Já não é fermento, é a nossa fé. Assim acontece com todo aquele que se deixa levar pelo reino. Com o passar do tempo vai ficando diferente, muda a maneira de ser, de olhar a vida, de compreender o mundo, de entender a dor e de viver. Começa a experimentar as alegrias. Aprende a relacionar com a morte e também com as perdas. Aprende a cuidar dos outros. Sabe fazer sombra quando alguém está cansado e precisa descansar. Aprende a dar um copo de água fresca, para refrescar aqueles que estão debaixo do sol. Aprende a proteger os pequeninos que precisam de um pouco de abrigo. Aprende a cuidar da sua vida. Ajuda a resolver os problemas de quem precisa. Por outro lado, também busca fazer crescer como um pai ou uma mãe que vai assumindo na vida para que seus filhos cresçam e sejam todos felizes. São sombras, alimento e abrigo que vão fazendo crescer e nem percebem. Vão ajudando daqui e dali, sabendo que por si só a semente não vai germinar, nem sequer vai crescer. Ela precisa de cuidado, como a fé. E Jesus está presente como semente, como fermento, mas precisa entrar em nós, se misturar em nós para crescer e nos transformar naquilo que é bom, naquilo que é bonito aos olhos de Deus. Transformar-nos em homens, em mulheres de bem, de coração puros, cheios de amor. Ninguém planta urtiga ou espinho, ao menos que tenha intenção de ferir ou de maltratar alguém. Jesus, este traz para nós uma boa nova, uma nova proposta. Plantar sementes pequeninas de amor, de carinho, de atenção, um pequeno gesto, um breve sorriso, um olhar de ternura, um instante de aperto de mão, um abraço fraterno, um pouquinho de partilha, uma palavra pequena, dizendo que Deus é bom e Ele sempre vai nos ajudar. É essa a semente que Ele nos convida a plantar. Este é o fermento que Ele nos convida a ser. E Deus acredita que esta semente transformada em farinha de trigo e o trigo misturado com um pouquinho de felicidade é a entrada para o reino dos céus ainda nesta terra. Procure palavras de Deus e vá se alimentando dela. Você, meu irmão, minha irmã, é fermento que pode fazer crescer o amor de onde você está e transformar a vida de muitos. Deus te dê o alívio de uma sombra em dias de sol quente. Na certeza de que Deus é este trigo, este alimento para a nossa vida, nós somos convidados agora a apresentar diante de Deus as nossas refeições e pedir a proteção e a bênção de Deus sobre os nossos alimentos, para que tudo aquilo que nós temos a oportunidade de consumir seja dado pela graça e pela providência de Deus. Por isso, Senhor Deus de amor e de bondade, invocamos sobre nossas mesas, sobre o pão nosso de cada dia, a Tua força. Que o Senhor nunca deixe faltar em nossas mesas o nosso alimento e que possa providenciar e possa nos dar a solidariedade de partilhar com quem não tem um pouco do pão nosso de cada dia. Que os nossos alimentos e que as nossas vidas sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter nos acompanhado até aqui. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, partilhando um pouco da palavra de Deus. Um forte abraço do seu amigo Padre Eliezer.